Meus irmãos, boa tarde. Sejam bem-vindos. É uma alegria estarmos aqui e podermos conversar um pouco nessa tarde sobre uma figura muito importante no meio protestante e também para a nossa tradição teológica, né? Aqueles que são congregacionais. Jonathan Edwards, né? Nós vamos pensar sobre a vida, sobre a teologia, sobre a influência de Jonathan Edwards. Eu vou explicar aqui para vocês como é que vai ser a nossa dinâmica, né? Essa tarde. Primeiro nós vamos ouvir o Dr. Eber falar sobre Edwards alguns minutos. Isso vai ser uma introdução para aqueles que talvez não conhecem nada sobre Edwards. Depois teremos algumas perguntas, eu farei algumas perguntas ao reverendo Eber e depois nós vamos abrir para algumas perguntas de vocês também. Podem fazer anotações e perguntas que sejam relevantes para a nossa discussão e para a nossa compreensão. Serão bem-vindas, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir a Deus sua bênção. Senhor bendito, te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos por esta oportunidade, pelo congresso, Reforma Hoje, pelo que o Senhor nos proporciona nessa tarde, alegria e privilégio de termos o reverendo Eber conosco para falar sobre um servo teu que contribuiu muito para a igreja, para a teologia, para a filosofia. Pedimos que o Senhor amplie nosso conhecimento acerca disso e nos dê crescimento. É o que nós te oramos, te pedimos no nome de Cristo. Amém. Reverendo, prazer ter você conosco. Cadê? Som. Aí. Prazer, Pastor Thomas. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês aqui. Eu combinei com o Pastor Thomas que eu faria uma breve introdução a Edwards e um aspecto específico dele. E aí depois a gente vai ter oportunidade de trabalhar mesmo com diferentes aspectos que interessarem vocês com respeito à vida de Edwards e com respeito à sua teologia também, tá bom? Então, para quem não sabe, eu vou dar algumas informações introdutórias sobre quem foi Jonathan Edwards e um pouquinho dele no Brasil, a influência dele no Brasil. Né? Então, Edwards foi um teólogo do século XVIII. O século XVIII significa que ele nasceu em 1703, morreu em 1758. Então ele viveu menos que 55 anos, tá? 55 incompletos. Um homem que produziu muitíssimo para essa idade, para ter esse tempo que ele viveu. Com uma mente bastante dotada academicamente. Ele é filho de uma tradição puritana, foi educado num lar piedoso, o pai dele era pastor, o avô materno era pastor, e ele foi treinado, então, na boa escolaridade dos seus dias, ainda muito novo, por exemplo. Mesmo para os padrões da época, ele entrou muito cedo na universidade. Ele entra na Universidade de Yale com 13 anos de idade, com 16 ele termina o curso, faz mestrado, vira tutor em Yale. Tutor significa ele é um aluno bom ensinando os alunos mais novos, não é? Ele é ordenado ao ministério e vai pastorear primeiro uma igreja presbiteriana em Nova York, foi um período curto de tempo. Depois ele volta para a região de Yale e se torna alguém mais focado nos estudos. Depois ele assume o pastorado da igreja do avô, que era a maior igreja congregacional fora de Boston. Boston é uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos, tá? Então, lembra que Edwards viveu nos Estados Unidos na época que não eram Estados Unidos da América. Ele morreu antes da independência norte-americana, em 1776. Então, Edwards é um cidadão britânico morando na colônia, tá bom? Edwards é um cidadão britânico morando na colônia. E como um cidadão britânico que mora na colônia, ele é alguém que está sujeito às questões da coroa inglesa. Então, por exemplo, Edwards era um homem que entendia a conexão entre religiosidade e política de uma maneira muito natural para ele. Por exemplo, a guerra dos ingleses para com os franceses não era só uma guerra política para Edwards, era uma guerra religiosa também, porque os franceses eram católicos romanos, enquanto os ingleses eram protestantes. Então ele entendia que a vitória dos ingleses era necessário para o bem da América. Então, para ele, não era só uma questão política. Ele entendia que havia interesses também
para a fé, para o crescimento do reino de Deus. Edwards então morou boa parte da vida dele numa cidade chamada Northampton, que era onde tinha essa maior igreja congregacional fora dos limites de Boston, né? Que era a maior cidade dos Estados Unidos naquele começo das colônias. Então, Edwards se tornou primeiro um pastor auxiliar, com 26 anos, do avô, que ficou 60 anos na igreja ao todo. Uma loucura, assim, pastor que realmente pastoreou por muito tempo, marcou gerações. 3 anos depois, o avô vem a falecer e ele assume a titularidade do pastorado, só que com a sombra do avô. Em termos de aptidão acadêmica, Edwards é muito melhor do que o avô. Mas em termos de relacionamentos, Edwards sofre um pouco. Ele é um pastor que tem lutas muitas vezes com grupos diferentes, até porque ele tinha algumas diferenças teológicas com o avô dele. E às vezes ele tem embates e Edwards não lida muito bem. Ele não é um homem assim muito versado em relações políticas, né? Assim, não é um diplomata, como a gente diria. Edwards é um cara mais convicto de certas coisas e às vezes sofre, às vezes ganha. Teve alguns embates na igreja. Depois de 21 anos na igreja, imagina, um ministério longo, ele é tristemente expelido por uma assembleia que vota 90% a favor da saída dele. Então ele parece um pastor extremamente fracassado, porque depois de 21 anos na igreja, o grande Jonathan Edwards não quer, a maior parte da membresia dessa igreja congregacional não quer esse pastor lá. E ele então fica sem igreja, mas como eles não tinham um substituto, eles convidam o Edwards para ficar até que ele saia. Ele fica 1 ano na igreja que o expulsou, pregando para aqueles irmãos. Imagina, como você vai lidar com o coração nessas coisas, não é? E ele, enfim, tem várias opções de para onde ele podia ir. Pelo menos 4 a gente sabe concretamente, através de registros históricos, opções, mas ele opta a ir para um campo missionário entre índios no limite de Massachusetts, num vilarejo chamado Stockbridge. Em Stockbridge tinham 12 famílias inglesas e 200 índios de diferentes tribos, tá? Tinha Mohawks, que a gente ouve falar, né? Cabelo daquele jeito lá, Mohawk. E outras tribos que faziam parte desse aglomerado. Esse trabalho já tinha sido começado por alguém antes do Edwards, mas esse missionário morre e aí o campo fica vazio, precisam de alguém para o campo e Edwards topa ir para o campo missionário. E ele vive lá de 51 até 57, 7 anos da vida dele no campo missionário. Em 57 ele é convidado para ser presidente do colégio, da faculdade de Nova Jersey, que futuramente seria chamado Universidade de Princeton. Ele é convidado para ser presidente de Princeton. Na época não tinha esse nome. Ele reluta, mas aceita. Vai para Princeton em janeiro de 58, sem a família ainda, que ainda não tinha feito a mudança. Ele participa de uma pesquisa de vacinação e ele acaba ficando doente e vem a falecer no começo da presidência dele, em março de 1758. Ele morreu precocemente, né? Mesmo para os dias lá, ele estava começando a sua presidência, mas ele foi um homem que produziu muito, muito. E eu vou dar conta de falar só um pouquinho de um dos aspectos dos quais ele produziu. Ele teve a alegria de experimentar pelo menos 2 avivamentos muito notórios. Um mais local, na cidade onde ele pastoreava, Northampton, e cidades circunvizinhas. Isso do final de 1734 até meados de 1735. Ele diz que em cerca de 6 meses foram mais ou menos 300 conversões. 300 conversões é impressionante para os nossos dias, mas eu quero que você entenda por que é mais impressionante do que você acha que é. É que a cidade tinha 2.000 pessoas. 300 conversões numa cidade de 2.000 pessoas é uma coisa super incomum, tá? Mas
Esse avivamento termina. Edwards tem algumas frustrações com essa primeira experiência, não com a experiência em si, mas com o fato de depois do avivamento alguns retrocederem, não evidenciarem uma vida tão íntegra, tão dedicada ao Senhor, mesmo depois de terem passado pelo avivamento. E Edwards começa a orar e a escrever sobre avivamento à luz da primeira experiência dele. E ele, não é o único, mas participa do chamado primeiro grande despertamento, que é o segundo avivamento que ele experimenta. Só que ele tem o nome de primeiro grande despertamento porque a gente tem na história do mundo de fala inglesa 2 grandes eventos que a gente chamaria de avivamentos transatlânticos, que aconteceram tanto na Inglaterra, Escócia, quanto na América. Tá? 2 grandes. O segundo já é do século XIX, é o período do Charles Finney. Ok? Não vou falar mais dele, só para você situar. O primeiro foi experimentado por Edwards, John Wesley, George Whitefield, essa turma. Gente famosa, assim. E esse aconteceu digamos assim, no auge do ministério do Edwards, de 1740 a 42. E esse foi um momento muito marcante, foi durante essa época que ele pregou o famoso Pecadores nas mãos de Deus irado. Ok? Então, Edwards, por ter experimentado esses avivamentos e escrito reflexões sobre ele, é conhecido por alguns como o teólogo do avivamento. E essa é uma das poucas áreas nas quais Edwards é conhecido no Brasil. Eu não digo que ele é muito conhecido no Brasil, eu acho que ele ainda é pouco conhecido, eu estava conversando com o pastor Thomas. Eu acho que ele ainda é pouco conhecido, mas os que conhecem alguma coisa, conhecem mais esse lado da relação dele com avivamento. Mas como eu não quero assumir que vocês são estudiosos de Edwards, assumindo que alguns de vocês já leram, mas a maioria ouviu falar mais do que ler obras primárias, eu queria explicar um pouquinho daquilo que a gente tem do Edwards em português e explicar um pouco do que ele fez em termos de produção acadêmica e quais as contribuições dele, tá bom? Então, hoje a gente tem coisas de Edwards suficientes para fazer um bom estudo inicial de Edwards. Quando eu falo um bom estudo inicial é porque em português ainda a gente não tem grandes obras, ou muitas obras. Tem algumas boas, eu vou indicar, mas não tem muitas obras de estudo mais aprofundado, especializado. Tá? Tem algumas, mas tem poucas. Mas hoje já tem obras primárias de Edwards. Quando eu fui ao seminário na década de 90, a única coisa que eu li de Edwards era um resuminho da PES, de afeições religiosas, se chamava A Genuína Experiência Espiritual. Tinha 80 páginas, a obra original tem 350. Só para vocês entenderem assim, o que tinha de Edwards no Brasil na época. Foi isso que eu li quando eu era seminarista. Tá? Hoje nós estamos num outro tempo. Hoje, Edições Vida Nova, principalmente, é a principal editora responsável por publicar material de Edwards no Brasil. Então eu vou dar exemplos de coisas de Edwards que a gente tem hoje. Hoje a gente tem Afeições Religiosas, que é a sua principal obra sobre avivamento, inteira em português. A gente tem A Liberdade da Vontade, que é ele discutindo a questão do livre-arbítrio, que é uma obra famosa, teológica e filosoficamente bem desafiadora, porque ela é densa em termos de escrita. Tá? A gente tem Pecado Original, que é a preocupação de Edwards de defender contra um crescente espírito otimista sobre a humanidade que estava surgindo na sua época. Só para vocês que gostam de história conectarem, Edwards vive no auge do iluminismo. O que o iluminismo trouxe? Uma visão muito mais otimista sobre o que o ser humano é capaz de realizar. Edwards então vê esse perigo nos seus dias e escreve uma obra sobre o pecado original para confrontar teólogos que estão divulgando esse tipo de visão otimista. Tá? Ele tem também uma história da obra da redenção, que é uma série de sermões que ele fez sobre os momentos diferentes da história bíblica, mostrando o avanço da obra de Deus ao longo da história bíblica. Né? Então hoje você tem obras inteiras de Edwards, e eu estou falando das grandes. Tem Caridade e Seus Frutos, publicado pela Fiel. Tem obras menores, como A Verdadeira Obra do Espírito, Sinais da Autenticidade, da Edições Vida Nova. Tem uma publicada pela Shed,
que é a primeira obra dele sobre avivamento, chama-se A Surpreendente Obra de Deus, que foi uma narrativa daquele avivamento da cidade dele, que ele experimentou. Então a gente tem muita coisa em português hoje. Hoje dá para você ler Edwards de verdade. Antigamente você lia sobre Edwards. Hoje você pode ler exatamente os escritos dele, não são poucos, tá? E uma das boas coisas que Edições da Nova fez foi publicar o que eu acho que ainda é a melhor obra panorâmica sobre a teologia de Edwards, mesmo em inglês. Nós já temos em português também, que é escrita pelo Gerald McDermott e o Michael McClelland. Chama-se A Teologia de Jonathan Edwards. É um tomo de umas 700 páginas, assim, em que eles escrevem vários temas da teologia de Edwards, refletindo filosófica, teologicamente. Muito bom, uma obra excelente. Então, hoje dá para estudar Edwards a sério em português. É claro que se você pretende avançar os seus estudos para nível de pós-graduação, aí você tem que conversar com os acadêmicos. Quando a gente conversa com os acadêmicos, a gente tem que ler especialistas. E a gente ainda não tem muitos especialistas em português, então você tem que pesquisar na língua inglesa, necessariamente tem que interagir com outros acadêmicos. Mas eu estou trazendo esse panorama da literatura para vocês para dizer assim, hoje é mais possível eu encontrar muita gente que diz, já li isso de Edwards. Que legal, é mesmo? Eu gosto muito já. Porque hoje está mais acessível. Hoje não está tão distante. Além disso, eu quero dizer para vocês assim, eu tenho o privilégio de ser hoje o diretor do Centro Jonathan Edwards Brasil, que é uma parceria que a escola onde eu ensino, o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, lá em São Paulo, né, uma escola da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem parceria com a Universidade de Yale. E a Universidade de Yale não foi onde Edwards foi ser presidente, onde Edwards estudou. Lembra? Ele foi presidente de Princeton. Ele estudou em Yale. Yale recebeu da família Edwards, há décadas atrás, uma coleção de manuscritos gigantesca. Existe até hoje, numa das bibliotecas de Yale, caixas de manuscritos originais. Você pode pegar assim, a cópia original de Pecadores nas Mãos de Deus Irado. Entendeu? Você tem os manuscritos ainda em caixas numa biblioteca chamada Heineke Library, lá em Yale. Então, Yale se tornou meio que a patrona, a patrocinadora da divulgação do trabalho de Edwards. E eles criaram, então, um centro de divulgação das obras de Edwards. E o Brasil tem o privilégio de ter lá no Andrew Jumper o centro de conexão com esse centro de Yale. O que esse centro de Yale fez? Ele colocou todas as obras de Edwards, inclusive vários manuscritos transcritos, todos online, gratuitamente, para todo mundo ter acesso. Então, se você encara ler Edwards em inglês, anota aí, edwards.yale.edu. Se você digitar esse endereço, você vai entrar na página do Centro Jonathan Edwards Yale. Lá tem todos os 73 volumes digitais das obras de Edwards. Fisicamente foram publicados 26 obras, mas digitalmente tem mais outro tanto que saiu como parte desse projeto. E no Jumper a gente tem o privilégio de ter contato com esse centro. Então eu tenho essa honra e estou aqui também divulgando para vocês o Centro Jonathan Edwards, para você saber que dá para pesquisar em Edwards. Eu já conheci pessoas que fizeram trabalho em Edwards, tanto no meio teológico como fora do meio teológico. Gente que se aventurou a entrar na área de literatura e outras coisas mais e pesquisar Edwards por ele ser um autor tão fascinante em vários aspectos, tá? Mas eu quero falar um pouquinho da questão do avivamento e aí eu vou encerrar essa minha introdução. Tá? Então, o que eu quero dizer sobre o avivamento para vocês saberem? Então, eu disse que Edwards experimentou 2 avivamentos, né? O primeiro, aquele avivamento local, lá em Northampton e nas cidades circunvizinhas, chamado Vale de Connecticut. E ele escreveu uma narrativa fiel, o título original é esse, uma narrativa fiel desse avivamento. E é esse livrinho que a Shed publicou como A Surpreendente Obra de Deus. Tem outro subtítulo que eu não me lembro.
Mas é um livrinho meio laranja, assim, e é essa narrativa dele, em que ele fala, olha, aconteceu isso, ele conta a história de uma menina que foi impactada pelo avivamento, uma senhora já do leito de morte impactada pelo avivamento. Ele conta casos e narra um pouco do que ele entendia ser como é que o avivamento tinha que ser. Qual uma das lições legais dessa obra? Edwards, nessa obra, ele desenvolve o entendimento de que a conversão tinha certos passos que ela tinha que passar. Não passos idênticos. Nós somos gente diferente. Mas ele tinha uma certa expectativa de que a conversão cumprisse certas coisas. Por exemplo, para Edwards, o profundo senso de pecaminosidade tinha que fazer parte de alguém genuinamente convertido. Se ele não passasse por esse estágio, é como se a conversão dele estivesse em suspense. Entendeu? Como quem diz assim, como é que você passa a amar a Cristo se você não entende de que buraco ele te tirou? Mas para Edwards não é só assim, eu sei que eu sou pecador, eu creio em Jesus. Não, é um senso muito mais profundo da odiosidade do pecado e de como eu preciso abandonar isso e me apegar a Cristo. Então, para os puritanos, e Edwards é um herdeiro dos puritanos, senso de pecado é muito sério. E o entendimento da conversão com esse pré-requisito. Então ele fala sobre isso nessa obra primeira de avivamento. Tá? Depois, quando ele experimentou o segundo avivamento da vida dele, que a gente chama de primeiro grande despertamento, esse que aconteceu na Inglaterra, na América, né? Ele foi convidado por Yale, como um ex-formando, para dar uma palestra, e quem o convidou foi o diretor da escola, porque o diretor da escola estava vendo um monte de alunos que estavam achando o grande despertamento maravilhoso e não estavam vendo os perigos, e os professores estavam vendo os perigos. Aí eles chamaram o Edwards para dar uma lição nesses alunos, para falar dos perigos do primeiro grande despertamento. E para surpresa dos professores, Edwards não ficou nem com os alunos, nem com os professores. Isto é, ele mostrou através do texto de 1 João 4, lembra aquele texto que fala assim, provai os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. E aí ele vai tirar critérios daquele texto bíblico de 1 João 4 para você saber se alguma coisa vem do Espírito ou não vem do Espírito. Essa palestra foi expandida e publicada com um livrinho que está em português. Chama-se A Verdadeira Obra do Espírito, Sinais de Autenticidade. Edições Vida Nova, é um livretinho assim, de umas 80 páginas, pequeno, tipo um livro de bolso, tá? É uma palestra que virou um livreto. Muito bom. E tem insights muito interessantes. Ainda não é o Edwards mais maduro, mas muito bom. Ele escreveu aquilo durante o período do Grande Despertamento. Ele experimentou algumas coisas extraordinárias, então vou falar um pouquinho do Pecadores nas Mãos do Deus Irado, porque é bem curioso, 2 fatos que eu quero contar a vocês. O primeiro é que não foi na igreja dele. Ele foi ouvir um pregador em outra cidade próxima chamada Enfield. Chegou lá, o pregador não tinha vindo, estava doente, alguma coisa assim. Falaram, Edward, você prega? Ele tirou o sermão assim, que ele já tinha pregado na igreja dele, nada de especial. Pregou de novo e as testemunhas oculares contam que foi impressionante. Que Edwards não conseguiu terminar o sermão. Havia alguns crentes maduros lá que passaram a aconselhar as pessoas que estavam muito quebrantadas ou amedrontadas com aquilo que Edwards havia pregado. É interessante que Edwards não é uma figura que fala muito de si. Talvez essa seja a razão pela qual o Edwards não faz menção de Pecadores nas Mãos de Deus Irado, como sendo um evento notório. Mas talvez a razão mais marcante é porque não foi tão incomum assim. Isto é, na época do primeiro grande despertamento, não deve ter chamado a atenção ao ponto de dizer, você viu o que aconteceu naquela noite? Nossa, nunca houve algo igual. Talvez Deus estivesse fazendo coisas parecidas em outros lugares da América naquela época. É por isso que Edwards não comenta. Alguns comentaram. Testemunhas, a gente tem registro de testemunha ocular. Gente que diz, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu estava lá, eu ouvi. Mas a gente não tem nada do Edwards que ele tenha mencionado.
Então, esse é um dado interessante do Pecadores nas Mãos de Deus Irado. Mas o segundo dado interessante é assim: esse é o escrito mais famoso de Edwards, mas ele não é um bom retrato da teologia dele. Não é que tenha nada de errado, não, não é isso. É que parece que Edwards é um pregador de inferno. Porque o sermão fala muito do juízo de Deus sobre pecadores negligentes. Por isso que é a ideia de pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele fala de como você está a um tris de cair debaixo da condenação de Deus. Arrependa-se, essa é a ideia. Mas como se tornou o escrito mais famoso, uma espécie de emblema do primeiro grande despertamento, até nos Estados Unidos, Edwards é conhecido no meio secular muito negativamente. Os professores de teologia que gostam do legado de Edwards precisam desfazer a imagem que o americano típico tem de Jonathan Edwards. Uma espécie de pregador cospe-fogo. Entendeu? Por quê? Porque a única coisa que eles leram na escola, como parte de literatura americana, é Pecadores nas Mãos de Deus Irado. Só que para o século XXI, aquilo lá é uma coisa maluca. Se é chocante até para crente, que dirá para descrente ler em aula de literatura americana? Eles olham aquilo e falam, meu Deus, que absurdo, que retrógrado. Mas o que pouca gente sabe é que Edwards escreveu muito mais sobre céu do que sobre inferno. Edwards tem escritos famosos, lindos, sobre como ele imagina, à luz das escrituras, o que é o lugar da habitação eterna dos crentes. Né? Então, eu estou dando esses dois dados porque a maioria das pessoas já ouviu falar de Jonathan Edwards, já ouviu falar de Pecadores nas Mãos de Deus Irado. E às vezes só, mais nada além disso. É para te dizer que essa não é um bom retrato de Edwards, tá bom? É uma cena curiosa na vida dele, mas é apenas uma cena. Seria a mesma coisa que eu tirar foto sua fora da sua cidade, fazendo uma atividade incomum, e eu dissesse, tá aí, ó, um retrato do fulano, da fulana. Não, ele mora em Caruaru, eu conheço, ele não é daqui. E ele não faz muito disso que está aqui na foto, não. É de vez em quando. Não seria um retrato fiel do todo de Edwards. Tá bom? Última coisa que eu quero destacar, e aí eu termino o meu panoramazinho aqui. Edwards, quando o avivamento termina em 42, Edwards novamente volta a ficar um pouco frustrado com pessoas que passam a mostrar uma certa frieza. Quer dizer, a experiência de Edwards ensina pra gente que passar por um avivamento era muito bonito, muito gostoso, muito precioso. O próprio Edwards, assim, louvava o Senhor Deus de ver a juventude animada com coisas, com o estado da sua fé, do seu coração. Né? Por outro lado, quando você experimenta o que parece ser um retrocesso, parece assim que você ficou mal acostumado com bons tempos da igreja. E Edwards teve um certo desânimo. E aí ele viu que muita gente havia também distorcido o avivamento. Então tinha gente que realmente exagerou. Quando Edwards não se colocou nem do lado dos professores, nem do lado dos alunos lá em Yale, ele já sabia de alguns desvios. No final do avivamento ele já sabia de mais desvios. Então ele escreve a principal obra dele depois que ele faz uma série de sermões. Logo que o avivamento termina, em 42 e 43, ele prega uma série de sermões em 1 Pedro 1,8. E aí ele transforma esses sermões depois numa reflexão que vira um livro chamado Afeições Religiosas. E o que é o livro? É uma análise do que seria a verdadeira espiritualidade de alguém avivado. Aí ele tem 3 partes no livro. A primeira parte é o que são as verdadeiras afeições por Cristo e pela verdade de Cristo. Essa é pequena, é uma introdução. Aí a segunda parte, ele vai falar de sinais que não refletem exatamente que alguém é fruto da obra do Espírito, que alguém está experimentando de fato a obra do Espírito. Ele chama de sinais incertos. Sabe por que eu acho essa parte interessante? Porque eu vou dar alguns exemplos de sinais que ele julga incertos, isto é, que não provam que você está sendo trabalhado pelo Espírito. Ele fala muitas emoções. Não é prova que você está trabalhado pelo Espírito. Aí ele dá exemplos bíblicos de gente que foi muito impactado, mas não necessariamente é com a verdade. Fluência e fervor.
Ele fala assim, gente que fala bem das coisas de Deus, fala, flui assim, você fala, cara, esse aí é ungido, esse é uma bênção, não é? Edward diz, não necessariamente. E aquele fervor de quem parece muito impactado pelo Espírito, não. Outra coisa, acompanhadas de textos bíblicos. Diz assim, olha, uma pessoa que cita muito a Bíblia, você fala, pronto, esse aí é de Deus. Não necessariamente. E trabalha com aspectos da história bíblica de como alguém usou a verdade de Deus de maneira indevida. A passagem mais famosa é como Satanás trabalha lá em Mateus 4 ou Lucas 4, né, na tentação de Jesus. Mas ele vai trabalhando sempre com exemplos bíblicos para mostrar como nem sempre isso é prova de que alguém está cheio do Espírito. E um último que eu vou destacar aqui, muita expressão de louvor. Se Edwards me deem licença de só representar, se Edwards visse isso aqui, ó, ele não diria que isso necessariamente é ser cheio do Espírito. Entendeu? Ele dá esses como sinais incertos. Ele não está dizendo que não é. Ele está dizendo, eu não posso olhar para isso e dizer que ele está experimentando, o que ele está passando é de Deus. Incerto. O que são sinais mais seguros para ele? Vou dar alguns exemplos. Ele entende que precisam ser acompanhados, precisam ser afeições acompanhadas de humilhação evangélica. Muito bonita essa ideia. Isso aqui é boa teologia dos puritanos que ele herdou. O que é humilhação evangélica? É você se sentir pequeno, amassado, mas não porque a lei te colocou para baixo, mas porque o evangelho fez você ter estima tão grande por Jesus que você tem pequena estima por você. Na cabeça de Jonathan Edwards, não é errado ter baixa autoestima, contanto que você tenha alta estima por Cristo. Entendeu? Você não tem que se sentir bem sobre você mesmo. Você tem que se sentir bem sobre quem é o seu Salvador. Ele diz, isso é do Espírito. É o Espírito que produz essas coisas. Acompanhado de humilhação evangélica. Ele também fala sobre o principal dele, ele gasta a maior parte do livro trabalhando isso, que o fruto precisa ser a prática cristã, que é o amor. A prática da vida cristã. Uma pessoa que evidencia isso é uma pessoa que mostra através do amor, através da prática cristã, que ele realmente experimentou o avivamento. Ele sim mostra que é um sinal. Ele foi trabalhado pelo Espírito de Deus. Então, são alguns exemplos, eu não vou falar mais para não esticar muito. São alguns exemplos de como Edwards faz uma coisa, e eu quero terminar com isso. Faz uma coisa que alguns de nós fomos treinados a pensar que é ruim. Que é você investigar aquilo que é dito ser obra do Espírito. Para alguns de nós parece mexer no sobrenatural, entendeu? Quem é você para questionar alguma coisa que é a operação de Deus? Para Edwards era necessário você investigar para ver se é de Deus mesmo. Provai os espíritos, para ver se procedem de Deus. Você tem que dizer, olha, isso aí não é certeza que é do Senhor Deus. Isso aqui não é prova cabal de que é do Senhor Deus. Para Edwards era necessário investigar. E eu quero terminar com essa palavra porque eu acho que Edwards pode nos ajudar no seguinte, pastor. Eu acho que aí a gente pode caminhar um pouquinho nessa direção. Edwards é um homem que ajuda o nosso tempo promovendo discernimento. Que é o que falta para muita gente hoje. O que falta para muita gente não é só boa teologia. Tem boa teologia disponível facilmente. Na internet, literatura tem. O problema é que quando a gente não tem discernimento, a gente come boa teologia e teologia ruim. E Edwards ajuda a gente a buscar discernimento. Eu vou terminar com uma ilustração. E aí eu vou passar a palavra para o pastor Thomas. Eu digo que quem não ter discernimento é parecido com a criança que está engatinhando, que já chegou na fase da papinha. Se é uma criança esfomeada, dá gosto de dar comidinha para ela.
Quem já teve menino pequeno sabe do que eu tô falando. Você bota aquela colherada de papinha, você mal tirou a colher e já abre a boca para ter outra. Você fala, que delícia. Esse aqui gosta de comer. O problema dessa criança é que quando ela engatinha no carpete de casa e tem caca no chão, como a gente fala, sujeira no chão, ela também coloca na boca. Ela come bem, mas se você não protegê-la, ela também come o que não deve comer. É assim que muita gente é no meio evangélico hoje, das nossas igrejas. E Edwards nos ajuda a discernir que nem tudo que parece de Deus, de fato é de Deus. Coisa boa. Reverendo, seguindo essa linha de raciocínio, a gente tem uma história interessante do desenvolvimento no protestantismo no Brasil. A gente tem a chegada dos franceses, não houve um estabelecimento contínuo da obra ali, a chegada dos holandeses, em certa medida muito frutífera, né? Estabelecimento de igrejas reformadas, até uma igreja indígena, mas também não houve continuidade. E aí a gente tem o protestantismo de missão, inicialmente ali, Cali, Simonton, a gente conversava sobre isso mais cedo hoje, né? Mas me parece que a gente tem um salto nessa parte estritamente brasileira, de linguagem portuguesa, do protestantismo de missão para a chegada do pentecostalismo no início do século XX. Então a gente sai de um trabalho de plantação para eventos constantes que invadiram várias igrejas históricas, inclusive movimento de renovação carismática. O meu ponto aqui não é nem tratarmos sobre um movimento carismático, mas ao seu ver, na sua análise, como Edwards pode nos ajudar com a sua literatura diante desse contexto que nós temos no Brasil. Então nós temos sede de avivamento no Brasil, né? Há conferências sobre avivamento, há cultos de avivamento em várias igrejas. E Edwards parece nos ensinar, parece não, conforme você nos ensinou e a literatura dele nos ensina, que a busca pelo avivamento não precisa estar dissociada do rigor bíblico, da pregação bíblica. Então, se você pudesse apontar talvez 2 ou 3 ajudas de Edwards para nós nesse sentido. Muito bom. Eu quero falar de 2 coisas. E essa pergunta me gerou aqui o interesse de voltar e recomendar uma literatura. Quero falar de 2 coisas. Então, primeiro é dizer que a sede por avivamento é o que levou às primeiras pesquisas de Edwards no Brasil. E Edwards, então, foi estudado muito timidamente por alguns autores e publicado em português. Depois da renovação carismática, atingiu bastante gente, e mesmo o movimento pentecostal mais clássico, em meados do século XX. São as primeiras menções que a gente tem assim mais destacadas de Edwards. Depois, tivemos, mas ainda muito tímidas, tivemos algumas publicações da PES, que foi uma desbravadora no Brasil, de aspectos de Edwards que eram mais voltadas para a teologia reformada, então alguns sermões sobre soberania de Deus e sobre avivamento. Por quê? Porque a PES estava publicando muito material que era influência do Dr. Martin Lloyd-Jones. O autor da PES, o fundador da PES, o Dr. Bill Barclay, já é falecido, ele foi ovelha de Martin Lloyd-Jones. Então, quando ele veio ao Brasil trazer literatura, na década de 80, 90, ele publicava livrinhos pequenos, porque ele foi influenciado por Martin Lloyd-Jones. E Lloyd-Jones amava Edwards. Então, eu estou dizendo isso para falar que o Edwards avivalista foi motivo de muito interesse por brasileiros, mas eu acho que muitas vezes usado de forma errônea. Então eu quero dar um exemplo de uma pessoa que foi muito marcante a história dele. Ele já é falecido, então eu vou honrá-lo sem estar elogiando ele em vida, tá? Dr. Luiz Roberto França de Matos foi um doutor em teologia que faleceu jovem, sim, novo. Eu acho que ele tinha 50 e poucos anos, de câncer, tumor no cérebro. Mas o trabalho de mestrado dele, quando ele ainda estava no Brasil, fez no Jumper,
ele queria escrever sobre o avivamento brasileiro e Jonathan Edwards. E ele começa a pesquisa dele querendo utilizar Edwards para dizer que o Brasil estava experimentando um avivamento. E ele termina a pesquisa dele dizendo: o Brasil não está experimentando nada do que Edwards experimentou. Muito interessante. E a obra dele foi escrita originalmente como uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado em inglês, mas ela está em português. Então, se você tem interesse de ler, chama-se Jonathan Edwards e o Avivamento Brasileiro. Jonathan Edwards e o Avivamento Brasileiro. Muito legal a obra dele, muito bem pesquisada. Então, é uma lição que ele aprendeu e compartilha com o povo brasileiro. Eu diria que Deus permitiu que ele deixasse esse legado. Ele faleceu novo antes de produzir bastante, mas esse livro é excelente. Para mostrar que muita coisa que a gente achava que experimentava, ele diz, não. E aí ele vai colocar nos critérios o porquê, tá? Então essa é a primeira coisa que eu queria falar. Eu acho que Edwards tem a nos ensinar, mostrando parâmetros dos quais a gente está muito longe ainda, para entender essa palavra que às vezes é usada de qualquer jeito. Fala assim, avivamento, mas o doutor Luiz França de Matos, ele dá um bom panorama. A segunda coisa que eu quero falar é que Edwards, ele ajuda a gente dos dois lados. Ele não só ajuda a gente a entender, a não chamar de avivamento tudo que a gente acha que é avivamento, mas ele também ajuda a gente a não ter receio de uma vida marcada por afeições genuínas. Então, não é verdade que você precisa ser ou uma pessoa tendente ao emocionalismo ou tendente ao racionalismo. Edwards é um ótimo exemplo de um cabeção, estou falando assim de brincadeira, estou criticando ele. Ele era um cabeção, intelectualmente muito avantajado, mas que passou por experiências muito marcantes de piedade. Então ele era um homem crente, piedoso. Vários contemporâneos diriam isso de Edwards. Mas ele não era alguém que era pouco inclinado ao estudo. Pelo contrário, ele unia as duas coisas muito bem. E acho que essa é uma outra lição muito boa. Infelizmente, as pessoas que eu vejo muito ligadas a avivamento no Brasil hoje, não são pessoas marcadas por boa teologia e estudo intenso. Eles gostam da ideia de avivamento, mas a maioria das pessoas não é referencial de teologia profunda. E a gente precisava ter gente que quer ser enchido do Espírito continuamente, mas cheio da palavra também. Até porque, biblicamente, o texto paralelo de Efésios 5 é o de Colossenses 3. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É o paralelo de enchei-vos do Espírito. Então, a gente não pode dicotomizar. E Edwards fez isso muito bem, pastor. Duas questões bem pitorescas que se diz sobre Edwards, né? A primeira delas, é verdade que ele pregava lendo todo o sermão, porque ele tinha problema de vista também, tinha dificuldades. E a segunda, é verdade que a esposa dele levitou. Já ouviram isso, né? Eu sabia que essa vinha, então eu já esperava. E ele nem falou para mim que ia perguntar isso, mas eu já sabia. Eu tô ele na fogueira aqui. Vamos lá, vamos falar sobre a primeira. Edwards lia os sermões, não é por um problema de vista, Edwards lia os sermões por um treinamento mesmo, um hábito. Não era incomum outros fazerem sermões e lerem sermões. Só que Edwards muda. Então, estudar os sermões de Edwards é muito interessante até o início de 1640, da década de 1640. Depois já não é tão interessante mais, porque os sermões dele vão começando a ficar menores. É possível, essa é uma teoria que alguns estudiosos têm, de que o George Whitefield tenha sido influente sobre Edwards, porque Whitefield era um pregador que parecia um ator. Ele de fato fez artes cênicas, tá? Whitefield, ele era treinado em artes cênicas, então todo mundo dizia que ele era teatral. Por exemplo, quando eu estou falando isso, não pense só negativamente, não. Deixa eu falar de coisas positivas. Ele sabia projetar a voz dele de maneira incomum. É por isso que ele pregava ao ar livre, tá certo que não tinha a poluição sonora que a gente tem hoje. Mas ele pregava ao ar livre para milhares de pessoas. Tá? E não é com auditório grego, não. Tá? Com acústica desenhada por arquitetos, não. É no campo.
pregava para 8.000 pessoas. A gente tem registros de tamanhos assim de população, tá? 10.000 pessoas. Então, algumas cidades eram menores do que isso. Muitas cidades eram menores do que isso. Northampton era menor do que isso. Mas juntava muitas vezes milhares de pessoas. E ele projetava muito bem a voz. Falava com muita clareza. Não é? Então ele era um pregador muito marcante, assim, em termos de postura. Isso desde jovem. Edwards não. Edwards era um acadêmico, né? Estudioso, muito mais treinado do que Whitefield, mas tinha esse costume de ler. Depois que Whitefield passa por Northampton, onde Edwards era pastor, ele parece mudar um pouco do estilo, então os sermões do final da vida dele já são sermões mais curtos, em que ele tem esboço e ele prega mais livremente. Então a gente não tem textos inteiros, a gente tem mais o começo e no meio do ministério dele. Então essa é a primeira resposta à primeira pergunta. A segunda pergunta eu acho que tem um texto do Lloyd Jones que acabou fazendo um desserviço, porque a tradução ficou de que ele levitou. É a palestra dele sobre avivamento, que está no livro Os Puritanos. E aí muita gente diz, tá vendo, olha só, a esposa dele levitou e tal. Então, quer dizer, eles experimentaram coisas extraordinárias. Se você for para o texto original, e eu fui para o texto original, então estou falando para vocês que eu fui ler o texto original, fala que ela experimentou transportes espirituais. Essa é a tradução literal. Spiritual transports. Então ela se sentiu enlevada, não fisicamente, espiritualmente. O que é verdadeiro do relato dos contemporâneos? Que nessa época, Edward estava fora, ele soube depois por relato da esposa e de empregados e conhecidos da família. Ele estava fora, era numa série de pregações em outras cidades. E durante alguns dias ela experimentou dias de fraqueza física. Mas não fraqueza física como quem estava doente. De quem estava experimentando a beleza e a doçura das verdades do Evangelho de tal forma que ela passava meditando muito tempo. E se sentiu então espiritualmente enlevada. Tá? Então o original não fala de levitação, mas fala de algo que afetou o físico dela, que a deixou inclusive mais sujeita a fraquezas, no sentido de ter sido drenada, por assim dizer, por conta daquelas experiências. É isso que a gente sabe. Okay? Excelente. Reverendo, a minha última aqui para a gente abrir para o pessoal. Edwards vive ali naquele período do declínio do puritanismo, de alguma forma, e do iluminismo, né? Então a gente tinha ali racionalismo, empirismo, tudo aquilo que estava acontecendo. Então, dentro daquele panorama geral do puritanismo inglês, que experimentava uma potência intelectual muito grande com os puritanos, mas ao mesmo tempo um contexto moral decadente, né, na Inglaterra, Edwards vive nesse contexto. Então, quando a gente pensa no trabalho pastoral, agora bem voltado ao trabalho pastoral, qual é a importância do pastor conhecer profundamente a teologia, conhecer os aspectos filosóficos do seu tempo e as tendências culturais? Eu acho que Edwards traz um modelo interessante nesse aspecto pelo seguinte. Edwards não foi um filósofo tecnicamente falando. Isto é, ele não foi alguém que quis fazer filosofia como John Locke fez. Edwards leu John Locke, leu George Berkeley, leu Nicolas Malebranche, leu esses caras que eram os grandes pensadores na época, tá? Final do século XVII, início do XVIII. Mas Edwards não quis fazer filosofia nesse sentido. Ele era um pastor que escrevia sobre teologia e via um período de declínio de pensamento teológico tradicional. Então, os escritos teológicos de Edwards são recheados de insights filosóficos que ele pegou de diferentes autores. Então, Edwards eu acho que traz um exemplo interessante, porque ele entende a filosofia como serva da teologia. Isto é, ele quer conhecer paradigmas filosóficos, mas não para se tornar um filósofo de carreira, mas para usá-la
para boa defesa da teologia que ele sustentava. Então ele é um exemplo curioso. Escreveu muito, mas não escreveu filosofia pela filosofia. Escreveu tratados que tinham insights filosóficos difíceis, mas normalmente dentro de tratados teológicos. Então vou dar 2 exemplos para terminar. E a gente tem um em português, um só está em inglês, mas são exemplos interessantes. Em português tem O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo, que é um tratado, tem 2 versões em português, um publicado, se não me engano, pela Mundo Cristão e o outro pela Cultura Cristã. São 2 traduções diferentes, então você tem acesso a 2 versões do texto original. E nesse tratado você tem Edwards falando sobre por que Deus fez o mundo, só que ele não usa a Bíblia o tempo todo. Ele usa muita reflexão abstrata, teórica. Então não é um livro facinho de ler, né? É um livro mais denso, mas mostra reflexão teórica a serviço da teologia. Um outro exemplo é um livro que ele não usa nada de Bíblia. Esse foi propositalmente uma resposta aos grandes escritores de ética do século XVIII que estavam se desviando da ética cristã. Ele escreveu um livro chamado A Natureza da Verdadeira Virtude. E esse é um livro em que Edwards está dialogando com os eticistas da época, para mostrar qual é a virtude cristã. O que é ser uma pessoa virtuosa do ponto de vista bíblico-teológico. Só que ele não usa a Bíblia, porque ele está dialogando com o pessoal no universo secularizado. Mas é uma obra bem elaborada. Gente, eu fui informado que a gente vai ter um coffee break, vai ter um cafezinho ali. E aí a gente volta para as perguntas de vocês, tá bom? Enquanto ele responde isso, a gente vai vendo ali a questão do microfone, tá? Pastor, a pergunta diz o seguinte: a pluralidade religiosa afastou a igreja brasileira protestante da sã doutrina e dos princípios bíblicos nos dias atuais? Pluralidade religiosa precisa ser definida, deixa eu te explicar. A gente tem pluralidade religiosa quando existe liberdade de religião. Será que liberdade de religião é ruim? Essa é uma coisa que a gente tem que se perguntar. Ou será que pluralidade religiosa, quem fez a pergunta, está pensando em termos de falta de bons referenciais? Então cada um pensa de acordo com a sua cabeça. Isso não é necessariamente pluralidade religiosa no sentido técnico, tá? Estou falando assim, pluralidade religiosa você está num estado laico. Quando eu falo estado laico, não é um estado que não é religioso. Isso é a definição errada que a nossa sociedade traz de estado laico. Por favor, brigue contra isso. Quando eles falam, nosso estado é laico, não pode ter expressão religiosa. Não, estado laico é não dar a uma religião predominância. Não significa que não pode ter expressão religiosa. Então, todas as vezes que as pessoas usam erroneamente esse conceito no âmbito sociopolítico, estão distorcendo o conceito de laicidade, né? Então, pluralidade religiosa, como resultado de liberdade da religião, é algo que os protestantes historicamente apreciam, tá? Eles não são contrários a isso. Vou dar um exemplo a vocês. Na época da Inglaterra, em que foi produzido a Confissão de Fé de Westminster, a Declaração de Savoy e posteriormente a Segunda Confissão Batista de Londres, foi resultado de alguma liberdade religiosa que a coroa concedeu. No caso das 2 primeiras, não havia um rei no poder. No caso da terceira, a coroa deu uma liberdade, uma tolerância que permitiu que os batistas publicassem uma confissão de fé. Isso significa que onde houve liberdade religiosa, a fé reformada prosperou. Ela teve espaço para poder declarar sua fé em âmbito nacional. Então, isso é bom, a gente não tem que ser contra isso, necessariamente. Mas quando a falta de referência, que é isso que meu irmão lá atrás disse, é isso mesmo, né? A falta de referência, então a gente tem aquilo que, às vezes no popular a gente diz, cada cabeça uma sentença, né? Cada cabeça um pensamento diferente. Isso não é bom, isso não é a pluralidade que a gente quer, isso é falta de discernimento, é o que eu falei no finalzinho da minha fala aqui inicial. Então, isso atrapalha? O finalzinho da pergunta diz, tem atrapalhado?
Sim, certamente. Na verdade, ela é resultado de falta de discernimento e ela, nesse ciclo vicioso, contribui para mais a falta de discernimento. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter mais coragem de resgatar a importância de conhecer bem a nossa fé, biblicamente, teologicamente, e dizer que isso não é contra uma vida de piedade. O Edwards é um bom exemplo disso. Então não é verdade que quem estuda bastante teologia fica cabeção e perde o espírito, apaga o espírito. Nada disso. Nada disso. Tanto historicamente quanto biblicamente, os homens de grande piedade eram gigantes teológicos. Olha no Antigo Testamento Moisés. Um homem próximo do Senhor, mas que recebeu a lei de Deus e conhecia da revelação de Deus como ninguém nos seus dias. Olha depois para Davi, como ele foi instrumento de Deus na revelação, na escrita dos Salmos, como ele conhecia do Senhor. Salmos assim, se espremer os Salmos, sai teologia para alimentar uma cachoeira. Salmos riquíssimo de boa doutrina. E um homem piedoso, Davi. Olha o apóstolo Paulo, o grande teólogo neotestamentário dos apóstolos, mas um homem piedoso, um homem que dedicou sua vida à expansão do reino. Então, a gente deixou, e aqui é um alerta importante, tá? A gente deixou entrar nas nossas igrejas uma dicotomia falsa, totalmente falsa, de que estudar teologia profundamente esfria a fé. Totalmente falso. E eu sou o primeiro a ir contra e vou bater no você se defender. É metafórico. Tá? Mas eu vou confrontar essa ideia, porque isso não combina com as escrituras e não combina com a história da igreja. Tá bom? Então a gente precisa de mais discernimento, precisa de mais identidade da nossa fé, para nós não sermos essa pluralidade ruim que cada um vai para um canto e todo mundo diz que é uma benção. Então, como eu falei para vocês, que tristeza o bebezinho que come aquela papinha com boca boa, mas também pega do carpete, sujeira e bota na boca. E alguns crentes parecem assim. Né? Então, para dar um exemplo marcante, mas esdrúxulo, o reverendo Augusto Nicodemos conta assim, que uma vez uma senhora chegou para ele e disse: pastor, eu tenho um privilégio enorme ouvir o senhor, eu estou assim feliz da vida, porque o senhor é um dos dois grandes pregadores que eu ouço, o senhor e Macedo. Bispo de Macedo. Quer dizer, então assim, ele conta essa história, ela é muito engraçada, mas ela é reveladora de gente que acha uma coisa bonita, outra coisa bonita. Por quê? Porque não tem discernimento, continua criança. Põe papinha na boca, mas também põe caca na boca. Entendeu? Põe sujeira. Então, queridos, é muito importante o que a gente está falando. Nós precisamos resgatar mais seriamente a nossa identidade. Não ter vergonha de dizer: é isso que eu creio, estou bem fundamentado biblicamente. Se você não souber responder teologicamente, fala: começa com o pastor, deixa que ele se vira, né? Para defender a nossa fé, porque na verdade os pastores são guardiões da igreja mesmo, né? Nesse sentido. Mas a gente precisa resgatar essa identidade. Do contrário, nós somos um monte de bebês fazendo isso que eu ilustrei. Gente, quem for fazer pergunta tem que vir aqui, tá? Para falar no microfone, tá bom? Para todo mundo ver a cara de vocês também. Então, quem quiser vir primeiro, vem aqui. Enquanto vem, eu vou ler aqui uma outra pergunta que está bem relacionada, reverendo, com sua fala de ontem. Como a doutrina do Solus Christus influenciou a compreensão da salvação e da justificação na teologia protestante? E quais são as implicações dessa doutrina para a prática cristã contemporânea? São duas perguntas aqui, né? Então, Solus Christus e justificação, elas vieram juntas. Não dá para você separar uma da outra e dizer que uma foi descoberta e influenciou a outra. Na verdade, justificação pela fé somente tira de nós o crédito e dá a Cristo todo o crédito. Então é Solus Christus junto com Sola Fide, né? Então elas são irmãs gêmeas, por assim dizer. Nasceram na mesma época. Talvez com alguns segundos de diferença. Minutos, para usar uma analogia aqui. E por elas estarem muito interligadas, não dá para você defender uma e não a outra. Vou dar exemplos para vocês. Não dá para você dizer: não, nós somos justificados pela fé somente. Então é só a fé, nada mais de nossa parte.
mas você ser sincrético no entendimento de salvação. Cristo mais alguma coisa. Se é Cristo mais alguma coisa, certamente não vai ser sola fide. Porque você vai colocar essa outra coisa, alguma espiritualidade. Aí você já participou do encontro mágico com Deus, assim, já participou? Não participou? Então você não chegou na espiritualidade. Veja, esse é o tipo de sincretismo que entra alguns círculos evangélicos. Você não participou do encontro? Ah, então você não é espiritual, como os outros são espirituais. Então você coloca certas experiências, certas vivências como pré-requisitos para ser mais espiritual. Aí é claro que você não está se afastando do sola fide e está se afastando dos solos cristos, né? Você está dizendo Cristo mais alguma coisa. Então elas são contemporâneas e elas influenciam o nosso cenário atual, porque é fácil desviar-se delas. A nossa luta é para a gente manter-se apegado a elas. A gente é mais ameaçado a deixá-las do que a gente se dá conta. E eu vou dar um exemplo histórico para terminar a minha resposta. Quando Lutero estava prestes a morrer, os biógrafos falam que ele compartilhou com alguns amigos o medo dele de quando ele morresse a doutrina da justificação pela fé fosse ser deturpada. E ele sabia que isso geraria nova deterioração na igreja. Por que Lutero tem esse medo? Acho que não é à toa. Ele passou muitos anos da vida dele sem entendê-la. Quando ele entendeu, ele disse, é tão importante que a gente não pode deixar de pregá-la. Mas ele deu um alerta, do tipo assim, se as próximas gerações não pregarem, a gente vai abandonar. E se a gente abandonar, a gente não entende mais o evangelho. Então ele tinha um temor legítimo. E eu acho que a gente tem que lutar constantemente para manter a pureza de Cristo somente, pela fé somente. Boa tarde, pastor Adriano aqui. Pastor Heber, ainda sobre Jonathan Edwards, depois de 21 anos, ele perde o pastoreio ali daquela igreja. Isso tem a ver com alguma prática na igreja que ele não estava aceitando? Por exemplo, algumas pessoas que, de maneira errada, queriam participar da ceia do Senhor e ele não permitia. E algumas outras práticas da igreja. Isso levou, de alguma maneira, a que ele não fosse votado ali como um pastor que desse continuidade. Só uma outra questão, por favor, pastor, ainda. Eu tenho 3 perguntas aqui rapidinho, dentro de uma só. Uma outra pergunta seria, a teologia de Finney é uma resposta à teologia de Edwards? E a última coisa, aproveitando aqui a oportunidade, o senhor, como um pastor reformado, já leu muito, né, especialista em Edwards, e a pergunta é a seguinte, o senhor certamente se deparou com muitos exemplos de piedade, embora o senhor respondeu acertadamente, né, dessa questão de que a esposa dele não levitou, teve toda essa questão de interpretação, a questão de tradução, mas certamente o senhor já percebeu muita coisa em relação à espiritualidade de Edwards, desse período também do avivamento, e a pergunta é, como um pastor reformado lida com essas experiências quando o senhor se identifica com esse conteúdo, com esse material, com essa vivência, com avivamento nos tempos de Edwards? Como lidar com isso? 3 minutos como um pastor reformado. 3 palestras, tá? Sério, pastor? Não dá para responder rápido. Então fica aí porque eu não vou lembrar das 3. A primeira foi... eu lembro. Muita pergunta, lembrei. entendeu? Não. Desculpa as muitas palavras, mas a questão é a seguinte. A saída dele depois de 21 anos... a saída dele, rapidinho. Então a saída dele foi resultado de 3 coisas. Edwards era um homem muito bom no 1-a-1, discipulado. Não era muito conhecido por relações sociais. Então Edwards não era uma pessoa que cativou a igreja como personalidade. Tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão, Edwards teve um caso em que ele confrontou filhos de famílias importantes por aquilo que na época seria pornografia. Deixa eu explicar. Houve o caso, é bem esquisito isso, porque para os nossos dias parece motivo de riso. Mas eu vou explicar e você vai entender a seriedade para os dias de Edwards. Alguns homens jovens
descobriram um livro de enfermagem, de medicina, que mostrava a anatomia feminina. Isto é, que tinha aspectos da sexualidade feminina. E passaram a divulgar isso, como se fosse uma maneira de fomentar curiosidade sexual. Isso atraiu alguns jovens, e esse foi um caso disciplinar grave que teve na igreja. E esse caso gerou uma confrontação e exposição de alguns jovens, que acabou ferindo muitas famílias. Então Edwards já se tornou não muito popular. Não é só pelo que ele fez. O que ele fez, todo mundo aprova. Como ele fez, algumas pessoas aprovam e outros não. Tá? Em termos assim, de expor pessoas. Então, isso foi um outro caso que acabou atrapalhando. E ele acabou mudando a prática do avô sobre acesso à ceia. A ceia era livre para pessoas que não eram professas, porque o avô acreditava que a ceia tinha um efeito evangelístico. Edwards discorda e diz que para participar da ceia você tinha que fazer uma profissão de fé crível e dar testemunho. E com isso significava que gente que ainda não tinha se tornado membro da igreja, embora frequentasse, não podia mais ter acesso à ceia. Isso gerou um certo desconforto. E esse foi apenas o estupim de uma sequência de polêmicas que ele teve na igreja. Então, quando a gente ouve falar do caso da ceia, que é o que o irmão perguntou, ela é só a gota d'água de uma série de embates que Edwards teve dentro da igreja. Tá? Segunda pergunta. Finney não foi resposta a Edwards. Finney é um cara, assim, se você gosta de Finney, agora você vai se frustrar. Não gosto não, pastor. Então, atenção. É só uma curiosidade mesmo. Finney é tão longe da teologia cristã que nem dá para chamar Finney de arminiano. Arminiano é elogio e nem é verdade. Finney é um pelagiano. Tá? Tecnicamente falando, Finney é um pelagiano. Ele é um herege. Assim, um cara que escreveu uma coisa que foi condenada lá atrás na história, no século V e VI, Concílio de Orange, 529, por exemplo, a condenação oficial do pelagianismo. Então, não dá para dizer que Finney está só respondendo a Edwards. Finney está tentando trazer uma codificação meio naturalista das experiências do segundo despertamento. Então ele acaba trazendo uma teologia muito ruim. Ele abandona a raiz dele, ele é de raiz presbiteriana, mas ele deixa totalmente aquilo que ele herdou. E ele passa a cunhar uma teologia em que avivamento é resultado de uma fórmula. Por exemplo, ele não diz que avivamento é uma coisa dos céus e surpreendente, como Edwards dizia. Ele achava que se você fizesse A mais B mais C direitinho, dava avivamento. É que você não sabe fazer. Por isso que Finney cria a cultura que nós brasileiros, herdamos de campanha evangelística. Isso vem da cultura americana de encontros de avivamento. Então, eu não conheço a sua igreja, então se eu descrever a sua igreja, não é porque ninguém me contou. Mas é nesse tempo que a música começa a exercer um papel maior para despertar as emoções das pessoas. É nessa época que começa a haver a ideia do apelo como uma manifestação visível de que você realmente experimentou uma conversão, e você vinha para um banco aqui na frente chamado o Banco dos Ansiosos, The Anxious Bench. O banco daqueles que estavam aflitos, queriam se acertar com Deus, então eles vinham para o banco aqui e tal. Então, assim, a época de Finney é uma época de criação de uma nova teologia, não uma resposta a Edwards, tá bom? E a terceira pergunta tem a ver com como um reformado lida com esses avivamentos. Então, Edwards é uma pessoa que não tem problemas em passar por experiências, contanto que ele averigue. Tá? E eu acho que um bom reformado precisa dizer, não é verdade que emoções são necessariamente falsas, porque elas nos deixam extremamente emocionados, não é? No entanto,
para uma cultura brasileira que entende que piedade tem que ser traduzida por emoção, eu acho que esse é um perigo que a gente sempre tem que lutar, a gente tem que sempre dar esse alerta. Eu vou dar um exemplo. Se você conhece uma pessoa que é tímida, quase nunca fala, mas aí sai com você numa tarde evangelística e começa a falar de Jesus, você fala: o que aconteceu com ela? Ela quase nunca fala, mas movido pelo desejo de anunciar Cristo, você vê ela falar mais do que ela sempre falou na igreja. Isso é muito legal. Agora, se é um falante, não causa tanta impressão. Embora tem muita gente falante que na hora que é para testemunhar de Jesus, né, não sabe fazer. O que eu quero dizer é, uma pessoa inclinada a emoções, ela precisa sempre ser suspeitar mais de si mesma. E nossa cultura é inclinada a emoções. Então a gente tem que suspeitar mais de nós mesmos. Isto é, nós somos propensos a isso. A gente ouve alguém gritar, é sinônimo de autoridade ou de fervor. Se ele fala baixinho, não está tão cheio de espírito. O espírito não transbordou. Porque a gente comunica intensidade com fervor. A nossa cultura é inclinada a isso. Tanto é que olha para as produções culturais que não são cristãs. Olha que engraçado como é que o brasileiro apela para emoções. A gente tem uma música tipicamente brasileira chamada Chorinho, que não é nada triste. Não é curioso? Quem gosta de música popular sabe que o Chorinho é extremamente alegre. E ele tem uma toada bonita. Mas ela não é triste. Então, por exemplo, o brasileiro tem dificuldade de entender o que é salmo de lamento. A gente não sabe direito. Sabe por quê? Porque a nossa cultura não tem música de lamento. A gente tem samba, chorinho, né? Baião. Qualquer coisa que vocês pensarem aqui, o forró, o frevo, as produções artísticas, musicais, elas mostram que a gente é mais inclinado à alegria. Tempos de tristeza delongados parece depressão para o brasileiro. Tanto é que brasileiro faz piada de desgraça, até em velório. Presta atenção nisso. Esse é um dado da nossa cultura. É importante a gente entender isso. Por que eu estou dando esses insights? Para dizer para você que a nossa cultura ela é inclinada a fervor manifestado fisicamente. Então a gente tem que ser um pouco cuidadoso em interpretar isso como sinal certo. Eu, como Edwards, diria, não é certo, incerto. Ele é errado? De forma nenhuma. Incerto? Ele é incerto. Isto é, não sejamos facilmente enganados por gente que fala bem, fala com fervor, de Deus. A gente ama aquele pregador que quando muda a voz, ele parece cheio do Espírito. Tem um jeito de pregar que parece inspirado pelo Espírito. Entendeu? A nossa cultura interpreta assim. Aí você vem um pregador que fala, a voz dele é cheio do Espírito. Então, a gente precisa entender o nosso ponto de referência. Então a minha resposta é, como a minha cultura ela é facilmente levada por isso, eu sempre tenho que ser cauteloso. É errado? Não. Se for guiado pela verdade. E por sentimentos que são dominados pela nossa fé e não dominantes da nossa fé. Quando Paulo fala, por exemplo, da profecia, ele diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então não existe emoção que domina o nosso ser de uma maneira boa. Por exemplo, até quando a Sarah Edwards teve a experiência dela, ela fala, eu não perdi o juízo em nenhum momento. Ela não teve êxtase. Ela lembra inclusive da hora em que ela experimentou cada um daqueles momentos marcantes. Ela lembra que horas era. Ela estava em pleno juízo. Ela não perdeu o juízo. Ela não entrou em transe. Não virou a versão gospel de Francisco Xavier. Sei lá. Não tem nada disso. Não estava ali falando de Deus e sendo um canal, parecendo possuída por um espírito. Nada disso. Nada. Zero.
Então, é muito bom a gente saber disso. Nossa fé não é contrária, como um reformado digo, nossa fé não é contrária a ser cheio de emoções. Mas eu acabei de dizer para vocês que tem emoções que da nossa cultura não valoriza muito. Mas Edwards já valorizaria, que é um profundo senso de pecado, de quebrantamento. Que para nós é traduzido normalmente em choro na hora do louvor. Só. Quantos brasileiros você ouve dizendo nos interregnos entre cultos, dizendo assim: tenho me entristecido repetidas vezes com o meu pecado? Você não conhece muitos. O que você conhece é gente que chora na hora do louvor. Só. Cadê? Gente, nós vamos ter mais duas perguntas, Vinícius e Bismarck, e a gente vai ter que concluir, porque o reverendo precisa se preparar para o evento à noite, tá bom? Então, Vinícius, depois Bismarck. Boa tarde, pastor Paz. Voltando à situação do Jonathan Edwards, quando ele, depois de mais de 20 anos, ele foi votado para não continuar na igreja, o senhor falou que ele era muito bom no discipulado individual, mas que o relacionamento, eu vou usar uma palavra aqui meio que político, que o brasileiro usa, não era tão bom. Ele era tímido, Ele tá? era tímido. Uma pessoa tímida, não era assim de... Uhum. É um cara, né, expansivo. Okay? Hoje, em muitos lugares, nós vemos, às vezes, o contrário. Nós vemos pessoas que são extremamente políticos, mas que não têm uma boa teologia no púlpito. E isso faz com que ele permaneça por muito tempo. Um pastor, ele tem que ter, obviamente, ele lida com a palavra diariamente, nos seus estudos, na sua devocional, preparando as pregações e vivendo, mas ele também lida com o corpo, com os irmãos. Então, a pergunta é até que ponto ou como que um pastor ele deve lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo e não apenas aprimorar a questão da teologia e dizer, não, eu apenas tenho que pregar o que é correto e os irmãos que aceitem. Ou, não, eu tenho que me dar bem com os irmãos e vou meio que conversar, falar algumas coisas ali, mas então até que ponto isso caminha junto? Ok, então resposta rápida nós temos que ter alguns dons para estar no pastorado, mas não significa que a gente tenha os dons na mesma intensidade. Então alguns pastores são melhores do que outros na oratória, por exemplo. Alguns pastores são melhores do que outros no aconselhamento. Alguns pastores são melhores do que outros no governo e na política que é necessária. Quando eu falo política aqui, não pense negativamente, pense assim, na administração, no cuidado do povo de Deus e na relação com outros, não é? Mas a gente não pode ter um pastor que seja zero à esquerda em um desses. No meu entendimento, nós temos que ter nos dons listados no Novo Testamento para aqueles que estão no exercício da liderança da igreja, a gente vê a importância dele ensinar as escrituras, se afadigar nisso, de ele ser uma pessoa que governa bem, ele vai governar bem a sua casa, com pré-requisito de quem vai governar a igreja, e de quem cuida pastoralmente mesmo, de pastorear o rebanho, de levar as águas tranquilas, né? Como o pastor faz com as ovelhas. Então eu chamaria esse de o tripé do pastorado, tá? Esse é o tripé: ensino, governo, pastoreio. E se alguém for muito, muito ruim, mas muito ruim em um desses três, ele não devia ser pastor. Ok? Não devia ser pastor. Ele pode ser limitado em um e ser bom em outros dois. Vai ser um tripé meio capenga, mas pode ser bênção, tá? Mas ele não pode ser ruim, porque ele não tem os dons necessários para o pastorado. Então, estou dizendo isso para falar que Edwards tem as limitações dele, mas não é verdade que ele não pastoreava. Ele tinha limitações. Compensação, em termos de ensino, mente dele brilhante. Não é? Ele era alguém que me parece bom articulador de governo, porque a gente sabe que Edwards articulou bastante politicamente, tanto eclesiástica quanto na sociedade, para trazer sustento e proteção aos índios quando ele estava no campo missionário. Muito legal ver Edwards lutando para que ingleses não enganassem os índios em transações comerciais. Entendeu?
Ele lida com políticos, ele escreve pra gente com quem ele tem contato. Então, assim, ele parece uma pessoa versada em questões de governo. Mas a gente está usando ele como exemplo para dizer que a gente pode ter limitações. E limitações vão trazer alguns ônus, mas não dá para a gente ser ruim nesse tripé que eu falo, tá? Pastor, eu queria saber assim, quais os dados, as informações assim, que são imprescindíveis para a gente defender que Edwards era congregacional, sabendo que os puritanos têm ali duas vertentes denominacionais, tanto os congregacionais quanto os presbiterianos. Mas a gente costuma defender Edwards como congregacional. Ele chegou até a pastorear a igreja presbiteriana. Então eu gostaria de saber quais são os dados, assim, as informações que podem me dar propriedade a afirmar que ele era congregacional. Tá bom. Então, para sua frustração, Edwards era menos preocupado em ser congregacional roxo a ponto de se diferenciar do presbiterianismo. Por exemplo, quando ele treina alguns meninos no colégio que tinha no campo missionário, ele os educa de acordo com o breve catecismo de Westminster. Tá? Edwards faz parte de uma geração em que as duas denominações mais significativas dos Estados Unidos eram os congregacionais, número 1, e Edwards era um congregacional, e os presbiterianos, o número 2. Essa era uma época em que o calvinismo era forte, em que ser reformado de verdade, não só Dort, ser reformado era mais conhecido. O que acontece no século XIX com o segundo grande despertamento? Há uma virada e as igrejas com menos raízes confessionais ganham proeminência. É aí que surge o crescimento dos metodistas e dos batistas nos Estados Unidos. E desde essa virada, em meados do século XIX, nunca mais os congregacionais presbiterianos estiveram lá no topo. Tá? Eles só foram os mais influentes no começo dessa trajetória. Na época do Edwards é um exemplo disso. Então, como eles estão na colônia, eles querem liberdades, mas Edwards não está tão preocupado em polemizar com os presbiterianos. Então, Edwards é um congregacional e não há problema em a gente defender isso e você defender isso, não é? E você falar com orgulho da sua raiz congregacional, mas Edwards não faz da sua missão de vida distinguir-se dos presbiterianos. Mas a sua missão de vida era lutar contra, por exemplo, o crescente deísmo no século XVIII. Aí você vai ver Edwards bravo. Aí vira bicho. Quer dizer, aí ele vai usar os dons que Deus lhe deu, intelectuais, para desmontar os caras. Mas para assim dar uma bela rasteira. Porque ele estava vendo a chegada de um falso cristianismo, tanto na Inglaterra quanto nas colônias. Que era um Deus distante, um Deus que não opera, uma menos influência da queda. O ser humano tem potencial para fazer coisas boas na sociedade. Quando ele viu isso crescendo, isso se tornou seu projeto de vida. Ele escreve Liberdade da Vontade, Pecado Original, Natureza da Verdadeira Virtude. Algumas das suas grandes obras é para combater esse tipo de influência. Aí Edwards está fazendo disso uma missão de vida. Tá bom? Então é para dizer, fale de Edwards como um congregacional com orgulho. Ele é mesmo. Isso é muito legal. Mas a preocupação dele não é se distinguir dos presbiterianos. Ele tem muito mais em comum com eles do que ele tem com outras influências. Por exemplo, ele briga mais com o desvio dentro do congregacionalismo do que com outras denominações. Entendeu? Ele bate de frente nos congregacionais que estão se perdendo. Valeu. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, reverendo. E é um prazer recebê-los aqui na igreja, receber o reverendo Web também. A gente vai orar e vai embora, porque daqui a pouco tem uma reforma, né? Vamos pedir a bênção de Deus. Te louvamos, agradecemos por tudo que ouvimos, pensamos, perguntamos, pelas respostas. Que o Senhor nos dê a cada dia mais clareza de consciência sobre o nosso tempo e sobre como nossos irmãos do passado, assim como Edwards, nos ensinam e nos ajudam. Leva-nos em paz, Senhor, leva-nos também à noite para o último dia do nosso congresso, que seja uma bênção também, que o Senhor use o reverendo para nós, através da exposição das Escrituras.